Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal Chronotalk. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre parafusos azuis. E por que eu escolhi falar sobre os parafusos azuis? Parece algo nada interessante, mas e muita gente sabe, muita gente já viu parafusos azuis nas máquinas dos relógios, muita gente até sabe como eles são feitos, mas existem algumas coisas a mais por trás dos parafusos azuis que eu acredito que nem todo mundo sabe. E uma delas é por que eles são azuis, o que é essa cor azul, do que ela é feita e qual a origem técnica nisso, porque eles não são azulados, tanto os parafusos como outras peças de aço, não é só por estética, mas existe uma razão técnica também para isso. E o que acontece é que parafusos são fatalmente peças submetidas a um esforço praticamente constante. O parafuso ele é responsável por manter peças presas no lugar e enquanto ele estiver em sua posição, ele é mantido sob tensão constante. Você aplica força nele tanto na hora da montagem, como essa tensão permanece ali para manter as peças presas no lugar. Por essa razão, parafusos precisam fatalmente serem feitos de materiais resistentes e um dos materiais ideais para essa finalidade é o aço. Porém, o aço utilizado para fazer parafusos não é o mesmo aço inox que se utiliza para fazer caixas e braceletes. Caso você não tenha visto, acompanhem aqui nesse link que vai aparecer o meu vídeo sobre o aço inox utilizado nos relógios. Não é o aço utilizado nos parafusos não é o mesmo tipo de aço. É um aço que não faz parte da categoria normal de aços inoxidáveis. E, além disso, para ele ter a resistência suficiente para essa aplicação, ele precisa passar por dois processos metalúrgicos, que são a têmpera e depois o revenimento. No processo de têmpera, você aquece o material até uma temperatura entre 700, 800 até 900 graus Celsius, nesse caso, e você submete ele a um resfriamento instantâneo. Esse choque térmico faz com que ele se torne bastante duro. Então o material cria uma tensão dentro dele e se torna um material bastante duro, bastante resistente a vários esforços. O problema é que assim como qualquer outro tipo de material duro, ele também pode se quebrar em pedacinhos relativamente fácil. Tenha em mente, por exemplo, o vidro. O vidro é um material duro, é um material que ele aguenta impacto, ele é difícil de você riscar, mas a partir do momento que você extrapola a resistência dele, ele simplesmente se parte sem aviso nenhum em inúmeros pedaços. Ele não entorta, ele não dobra, ele não amassa, ele simplesmente se parte, o que faz dele um material, tecnicamente o termo para isso é frágil. Então ele é ao mesmo tempo duro e frágil, e essas duas características normalmente andam juntas quando a gente fala na engenharia e resistência dos materiais. Os termos técnicos são esses, dureza e fragilidade. E o aço, quando você submete a esse endurecimento, ele também pode se tornar frágil. Isso significa que no momento de um aperto, se você simplesmente só endurecer um parafuso, no momento do aperto ele pode ter alguns pontos de tensão irregulares ali, ele pode acabar se quebrando. Então uma das maneiras de deixar ele um pouco mais maleável e resistente para essa aplicação é revenindo ele. O processo de revenimento é semelhante, você submete o material a uma temperatura, neste caso, algo em torno de 280 a 290 graus. Essa é a temperatura ideal para essa finalidade. Veja que é uma temperatura bem abaixo daquela temperatura utilizada de cerca de 900 graus para a têmpera. Então, quando você faz esse aquecimento até cerca de 290 graus, você alivia uma parte das tensões que foram criadas durante o processo de endurecimento, mas ainda assim mantém boa parte da resistência criada naquele processo. E uma das coincidências é que, conforme você começa a aquecer o aço, quando ele estava bem polido, com uma superfície bem perfeita e irregular, ele começa a formar uma camada de óxido sobre ela, e essa camada acaba se tornando
nesses 280, 290 graus que são ideais para essa aplicação, ela acaba se tornando azulada, o que é muito bonito. Então, por essa razão técnica, o azulamento ocorre tanto para você tornar o parafuso mais resistente e também ele acaba de quebra ficando muito bonito, porque não há dúvida que uma peça, um parafuso ou outra peça azulada é simplesmente lindo, né? Então essa é uma das razões que pouca gente sabe, é que o azulamento ele é um resultado do processo de revenimento que é feito depois do processo de têmpera. E o que é essa camada azul? Ela é uma camada, na verdade, de magnetita e ela é uma camada de passivação, ou seja, ela é uma película que se forma. Caso você não saiba, eu expliquei também o que é camada de passivação nesse vídeo sobre o aço inox, mas ela é uma película que se forma sobre o material e conforme ela vai engrossando, conforme a temperatura vai subindo, ela vai ficando mais espessa e ela começa a refletir ondas de luz diferentes. Quando ela começa primeiro a se tornar amarela, do amarelo ela vai passando para um laranja até um vermelho, do vermelho ela vai ficando marrom e de repente começa a se transformar num roxo bem escuro, depois para um azul escuro e vai clareando o azul até quase desaparecer. Nessa temperatura de cerca de 290 graus, ela está numa espessura, essa camada de magnetita, essa camada de passivação, que é um óxido, diferente do óxido da ferrugem, a composição é um pouquinho diferente, mas é um óxido estável. Essa camada tem uma temperatura que tem, aliás, uma espessura que é exatamente a espessura que só reflete a frequência de luz azul na luz natural. E por essa razão o material acaba, a superfície dele acaba ficando azul. E isso é importante também, é só a superfície que fica azul, não é o material todo. Tanto que se você polir, você remove essa camada de passivação. O parafuso continua temperado, mas você remove essa camada e ele volta a brilhar normal na cor de aço. Mas é desejado que se deixe essa camada porque ela é muito bonita. E existe uma segunda razão aí, mas que é discutível, que é a de que essa camada azul ela também protege o material da progressão da oxidação ou de uma corrosão. Há controvérsia porque eu já li documentos dizendo que não, que ela não protege porque essa camada de magnetita ela é porosa e ela permite a passagem do oxigênio para entrar em contato com o aço que está debaixo da superfície. Por outro lado, a literatura clássica de relojoaria diz claramente que eu estou falando de livros sobre relojoaria, sobre fabricação de relógios e que explicam exatamente passo a passo como azular as peças. Esses livros, que alguns têm mais de 100 anos de idade, eles afirmam categoricamente que a camada azulada protege parcialmente o material de oxidação. Então existe sim uma segunda razão técnica que é a de formar uma película que protege aquele aço que não é inoxidável de oxidação e por essa razão também é utilizado em ponteiros. Os ponteiros antigos, clássicos, eram feitos de aço, alguns ponteiros hoje também são feitos de aço, mas não é um material comum, mas antigamente, há mais de 100 anos atrás, era comum que se utilizassem ponteiros de aço e eles eram azulados para, além de ficarem muito bonitos, protegia eles da corrosão. Então, essa segunda razão técnica é discutível, se protege mesmo ou não. Não vou entrar em detalhes porque estou apenas me baseando na literatura técnica disponível, mas fica aí essa curiosidade para vocês. Acho provável que vocês não sabiam que essa camada azul é uma camada de magnetita e que ela ocorre como uma consequência, um resultado do processo de têmpera que é importante para a resistência dos parafusos. E é isso, espero que tenham aprendido algo novo e tenham gostado de mais esse vídeo. Um abraço e até a próxima.